Lição de número 145, nós vamos primeiro lê-la e depois vamos comentá-la. Doutrinações. Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 10: Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, em plural. Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho, exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos nos emaranhados desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por se submeterem criaturas desencarnadas, em desesperos, convictos de que, em tais circunstância, o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino. Entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Aqui é uma coisa muito importante. Essa lição ela é muito voltada aos discípulos do Cristo, aos trabalhadores, àqueles que se candidatam a servir a Jesus, e estão um pouco afoitos em doutrinar, ensinar, divulgar o conhecimento, né? Então eles estão, essa mensagem mais específica aos doutrinadores. Para quem não tem esse conhecimento, o doutrinador é o título dado às pessoas, aos trabalhadores do centro espírita, que dialogam com os espíritos para ensiná-los, despertá-los das condições que eles se encontram de sofrimento, de ignorância. Então, para poder depois ajudá-los. Porque os espíritos, muitas vezes, eles estão revoltados pelas situações que se encontram de sofrimento. Viveram na Terra tinham certas condições, certos privilégios, morrem, viram mendigos totalmente abandonados em lamaçais, sabe lá onde, e ficam ali por anos e anos, né? Então a pessoa se revolta, porque acreditam que Deus o puniu, quando na verdade não houve uma punição. Na verdade, a pessoa sempre foi desse local para onde ela foi, atraída após a morte. É que na Terra nós mentimos, falseamos a posição que somos. Porque na Terra a gente se maqueia, põe uma roupa bonita, compra um carro bonito, mora numa casa bonita. Muitas vezes nada é nosso, tudo é alugado, é de alguém, né? Temos status, temos cargo, temos sobrenomes, etc. E quando tudo isso se vai, sobra o que somos. Então, no plano espiritual,
nós somos exatamente aquilo que a nossa natureza nos coloca. E é onde a gente se revolta de se encontrar em locais bastante degradados, né? De bastante sofrimento, porque é o que nós realmente somos. Porque nem o nome que temos é nosso, nem o nosso nome. Aliás, o nosso nome, nem ele foi dado por nós, foi dado pelos nossos pais, né? Então, bom, aí os doutrinadores são essas pessoas, são esses trabalhadores que estudam, devem promover uma reforma íntima intensa, fazer os jejuns adequados espirituais para entrar em contato com os espíritos. Então vamos lá. Por isso, e naquela época, essa mensagem de Jesus que está no Evangelho de Lucas, é porque os apóstolos começaram a sentir-se felizes por receberem o dom de falar com os espíritos. Na Bíblia se coloca expulsar demônios, né? Porque não pode expulsar diabo e é impossível expulsar Satanás. Você só pode dialogar com demônios. Não dá para dialogar com diabos e Satanás, porque o diabo é um mau pensamento e Satanás já é a ação do mau pensamento. Então, não é possível, né? Então, a Bíblia, nesse ponto, é bem colocadinha mesmo. Ela só expulsa demônios. Não se expulsa diabo e nem Satanás. Porque teria que expulsar a pessoa que está com a má ideia e a pessoa que pratica a má ideia. Então, olha o que Jesus diz para eles no momento que eles estão alegres, né? Dizendo, puxa, será que então nós vamos conseguir agora expulsar os demônios, né? Sim, os espíritos inferiores ficarão subjugados ao nosso poder, ao poder da palavra, ao poder do saia, vai embora. E aí Jesus então diz assim, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Não fiquem alegres, porque os espíritos vão se sujeitar a vocês. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus, em plural e não em singular. Bom, eu só conheço, quando se falamos de céu, não conheço mais de um. Então, quando ele está falando céus no plural, ele não está referindo a esse único céu que existe, mas a nossa consciência, aí sim, esses céus em plural é a consciência de cada um de nós que, nesse instante, ele está falando, olha, não fiquem alegres porque os espíritos se sujeitam ao poder iatrogênico da tua palavra. Alegra-se antes por estarem com teus nomes escritos em suas próprias consciências, ou seja, estão com a consciência limpa, pura. E é verdade aqui, tá? Porque nada adianta eu querer doutrinar um espírito inferior, sofredor, revoltado, e estar cometendo erros na minha vida. Porque conforme eu confrontá-lo, ele vai se virar contra mim e jogar tudo na minha cara, na frente de todo mundo que ali estiver, né? Muita gente tem pavor de conversar com os médios, morrem de medo dos médios ficarem falando os erros que eles cometem. Mas a gente fala assim, olha, isso não acontece. Quanto aos espíritos bons, eles respeitam a privacidade das pessoas e tocam nos assuntos sempre que é permitido. Mas quanto aos espíritos inferiores, bom, isso é realmente, é a forma dele atacar e pegar a nossa fragilidade. É jogar na nossa cara todos os erros nossos. E erros não são apenas erros de feitos, são erros também de pensamentos, são erros também de sentimentos, que a gente muitas vezes está escondendo de todo mundo. E aí vai confrontar um espírito inferior, ele pega e coloca aquilo na frente de todo mundo. Nós nos envergonhamos bastante. Então, nesse caso, para que você tenha uma força, é importante que o nosso nome seja... Olha, quando você escreve o nome de uma pessoa num busto e coloca numa praça, na sociedade,
quando você registra o nome de uma pessoa, ou ele é registrado para o bem, ou ele é registrado para o mal, né? Quando você entra na história, registrar o nome de uma pessoa na nossa sociedade teu nome entrará na história. Então, pode ser pelo bem e pode ser pelo mal. Pelo mal nós vemos Hitler, né? Pelo bem a gente vai enxergar outros grandes missionários. Bom, então, como Jesus está falando, alegrem, porque seu nome está escrito nos céus da sua consciência, né? Ou seja, você está com a consciência tranquila, você vai poder auxiliar os espíritos inferiores, os espíritos revoltados, os espíritos bravos, e não vai sofrer nenhum ataque de jogar nada na sua cara, de lhe acusar absolutamente nada. Mas mesmo que fizerem, não terão efeito, né, para você, porque a sua consciência está totalmente limpa. E é importante isso porque muitas vezes a gente foge das religiões por carregar a culpa, né? Muitas vezes a gente não se adapta a nenhuma religião com medo de que aquela religião toca naqueles assuntos que a gente tem culpa. Então é uma forma da gente se precaver de encontrar coisas que nos maltratam, nos machuca, nos magoa, é também uma maneira de não tocar no assunto, não entrar em áreas que podem tocar naquela ferida. E aí nós vamos começar agora o texto. Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, alegre, né? Porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Então ele tem aquela autoridade aos espíritos inferiores. Narram com alegria os resultados de sessões, empolgantes sessões de desobsessão, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Então, às vezes, contam, né, um grupo de um centro espírita para outro grupo, ou contando como exemplo a doutrinação que ele fez, ou que ele assistiu alguém fazendo, com toda aquela autoridade. É bonito quando a gente vê. Bonito porque a gente vê como o bem nunca disputou contra o mal, nunca guerreou contra o mal, nunca investiu de maneira nenhuma contra o mal. O bem é o bem, ele é real. O mal, sim, se perturba com o bem, mas o bem não se perturba com o mal. De forma nenhuma, convive numa paz, numa harmonia e numa tranquilidade. Mas o mal, sim, ele se perturba com o bem, porque a bondade, a energia boa, leva ele a refletir da maldade que o afasta da sua própria bondade, da natureza criadora dele, de Deus. Então, por isso que o mal tenta se afastar do bem, como ele pode. Se não puder de maneira fugindo, ele faz de maneira agressiva, para que o bem, intimidando o bem vai embora e deixa ele em paz. Tá? É natural isso. Perdem-se, continuando a leitura, perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos. E muitos se perdem nisso. Ele está falando assim, muitos trabalhadores acabam assim, vai descendo, comentando, e vai daqui para lá, daqui para lá, e acabam se perdendo em ficar comentando casos que presenciou, casos que doutrinou, casos que foi vitorioso. Hoje, muitas vezes, nós vemos muitos espíritas contadores de casos. Passam 1 hora contando casos. Vive em torno, à sombra dos grandes vultos do espiritismo, né? Então, muitos trabalhadores de casas espíritas se perdem agora contando casos de reuniões mediúnicas. Sequiosos por orientar, aquela coisa que a gente fica, né? Já que eu estou conseguindo orientar espíritos inferiores, já que eu tenho autoridade sobre os espíritos
inferiores. Agora eu vou sair doutrinando todo mundo. Em contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Ora, aqui ele está falando bem claro a categoria de espíritos que estão sujeitos à influência de determinados doutrinadores. Um deles, aqui está falando, é amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Próximo, ligado, grudado à Terra. Talvez aquele mesmo doutrinador que fica gabando conversar com os espíritos não conseguiria doutrinar um espírito inferior um pouquinho mais distante da esfera física nossa. Ficaria difícil. Muitas vezes, um espírito está revoltado porque não aceita a morte. Não é que ele é um espírito mau, é revoltado, tem um motivo. Então, quando orienta, ele fica bom. E isso não significa que você vai conseguir mudar a ideia de um espírito que sabe que morreu e que conhece o bem, mas por opção própria, ele é inimigo da bondade. Existem diferentes motivos que levam um espírito a ficar agindo de maneira inadequada, revoltado contra as leis de Deus. Então, por isso, o fato de eu conseguir atender um espírito que acredita sentir-se doente, enfermo, com dores, não é a mesma coisa que doutrinar um espírito que está há milênios de anos, conhecedor de muita coisa, inclusive mais do que o próprio doutrinador das leis, mas não as aceita, é revoltado. Bom, recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, olha qual é a situação que Jesus está recomendando aqui, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, está falando, olha, aos aprendizes que está com muita sede de ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores, então ele está falando assim, é importante que todo trabalhador do Cristo, todo aquele que serve ao Cristo, a uma causa maior, ou seja, a um grupo, a um centro espírita, a uma igreja, a uma religião qualquer que seja, nunca esqueça de que tudo aquilo que ele quer que os outros aprendam, quer ensinar, ele terá que aprender primeiro. É para ele a mensagem primeira. Porque o que nós estamos vendo é que as pessoas muitas vezes acreditam que por estarem pertencendo a uma determinada religião de maneira ativa, elas já estão com o lugar no céu garantido. E muitas vezes elas continuam falando mal dos outros, até se reúnem, Reúnem muitas vezes os trabalhadores de uma casa espírita, trabalhadores da igreja, trabalhadores da comunidade, da paróquia, seja de onde for, são trabalhadores que deveriam dar exemplo para si mesmo, muitas vezes se reúnem para falar mal de outros, ou seja, para agirem entre eles em grupo fechado contra as leis de Deus. Então é mais ou menos isso que ele está falando. Olha, não esqueça que de aprender em proveito próprio, principal a aprender a mensagem é aquele que divulga a mensagem. E aí, continuando, que os doutrinadores sinceros se rejubilem, que aqueles que doutrinam com sinceridade, alegrem-se, não por submeterem criaturas desencarnadas, espíritos, em desesperos, convictos de que
Em tais circunstâncias, o bem é ministrado não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Então se realmente eu estou consciente da minha pequenez como ser humano a serviço do bem, a serviço do Cristo, eu sei que tudo aquilo que eu faço no bem, para o bem, eu não faço com o meu próprio poder, minha própria capacidade. É tudo, eu só sou um canal, uma comunicação com um plano superior. Então, só sou utilizado como instrumento do bem, eu não sou o autor do bem. É bom ter isso na cabeça, porque muitos de nós acreditamos que cargos criados pelas religiões criadas pelos homens realmente têm alguma vantagem no mundo espiritual. E não tem. Então não é porque eu entrei numa determinada religião que ali tem certos cargos de evolução e aí eu luto para galgar aqueles cargos de evolução, e quando eu morrer eu vou ser recebido pelo aquele cargo que eu tinha. Não tem nada a ver. Esses cargos são criados por seres humanos. As religiões são criadas por seres humanos. Então todos somos iguais perante a lei de Deus. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque isso pode tocar na nossa cabeça, criar uma vaidade, um ego, e acabar que a gente está dentro de uma instituição para servir o Cristo e o amor e a paz, e estamos fazendo ao contrário. Tá? Então nós sempre somos e sempre seremos canais, eu diria instrumentos do bem. Senhor, torna-nos o instrumento da sua bondade. Essa é a oração de um trabalhador. Nunca é o trabalhador. Tá? Há uma coisa muito interessante para nós entendermos sobre o conhecimento. Todas as vezes, eu achei interessante que aquele Haroldo Dutra diz assim: todo ignorante tem certeza do que fala. Já pararam para perceber isso? Todo ignorante tem certeza do que diz. Essa é a maior prova da ignorância. Porque conhecer não é ter opinião. Conhecer vem de um estudo. Opinião é própria. Toda pessoa que é inteligente sabe que a sua opinião não é a verdade. Pode ou não coincidir com a verdade. Por isso, quando eu afirmo, imponho a minha opinião, eu demonstro claramente a minha ignorância. E por que então eu imponho? Porque tenho pavor de me convencerem ao contrário. Porque não saberia o que fazer quando eu passar a pensar diferente. Além do mais, sei que teria que assumir uma série de erros, uma série de consequências de ter agido por um longo tempo de maneira errada. Então, veja como o trabalho da evolução não é fácil. Então, um espírito ignorante ser convencido do bem e do caminho correto não é tão simples. Mas, Glutel, você chega, óbvio, é 2 mais 2, é racional, é claro que o bem é mais correto, é melhor do que o mal. E por que o espírito insiste em fazer o mal? Bom, primeiro, imagina que você já está 100 anos fazendo o mal e de repente alguém te convença que aquilo que você veio fazendo com tanto empenho está errado. Na cabeça sua já vem 100 anos de erro, consequências. Segundo,
O que você vai fazer a partir daquele instante que você se convenceu que estava errado? Chorar? Lastimar? Pedir perdão? Não é fácil não, tá? Não é fácil não. E mais ainda, há uma coisa muito interessante, que quando alguém nos convence de um outro caminho, na nossa mente vem todas as vezes que perseguimos pessoas que estavam em outras direções, que fizemos mal. É uma coisa muito dolorida, não é simples o que eu quero dizer aqui. Então, por isso, tudo que fazemos aos espíritos mais simples, mais ignorantes de auxílio, só somos instrumento da bondade de Deus. E é isso que mata muitas vezes as pessoas de entrarem na religião também. Eu não gosto de religião porque eu acho que religião nunca me dá o valor que eu sou. Às vezes você trabalha lá 30, 40 anos, você só é um trabalhador do Cristo. Você só é o servidor do Cristo, né? Enquanto eu aqui na Terra, eu me formo, passo num concurso e ganho até um título. E enquanto é mais fácil eu crescer na Terra do que eu crescer no mundo espiritual. E é verdade, isso é verdade, porque na Terra é uma ilusão. E no mundo espiritual é a verdadeira, é a realidade. Então, no mundo de fantasia, você pode ser rei da noite para o dia. Agora no mundo real, as coisas são bem diferentes. Então, todas as vezes que você vê muito fácil no mundo físico, lógico, esse é o mundo das ilusões, o mundo dos sonhos. E aí, então ele está dizendo assim, ó, nós somos sempre utilizados como canais, instrumentos do bem. Não é nosso o poder de influenciar os espíritos, de maneira nenhuma. Eu acho bonito até quando os médicos usam essa maneira de ver, né? Eles vão lá, eles curam uma pessoa, alguém vai agradecê-los, eles dizem, eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Eu só fui um instrumento. Porque todo ser inteligente sabe o quanto ele ignora, o que ele não sabe. Aliás, para se medir o ignorante de um homem sábio, o ignorante acredita que ele sabe tudo. E o sábio tem certeza de tudo que ele ainda não sabe. Essa é a diferença. E agora ele vai dizendo assim, ó, que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem. Ou seja, fique alegre sim, mas não por você supor que você tem poder sobre os espíritos, mas por ter a oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, já que a sua consciência está escrita nos céus, né? Está escrito o teu nome. Entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. Então, regozija com isso. Fica alegre porque, puxa, você hoje consegue conviver num grupo de auxílio, de ajuda, de colaboração para o bem. Isso é muito importante. E estar consciente disso, que você não é o bem em pessoa, que não tem poder algum, mas é apenas um instrumento de Deus. Continuando, a palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje, porque muitos, né, estão correndo para tentar alcançar, digamos assim, uma técnica, uma maneira de doutrinar até os espíritos mais duros de coração. Outros ficam sempre temerosos nessa área quando adentram para exercer essa função, porque tem dúvida se vão conseguir, se não vão conseguir, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então ele está falando assim, calma, né? Se realmente a sua vontade for sincera, se você entender que você é apenas um instrumento de Deus
não se envaidecer com isso. E fizer por merecer, ou seja, trabalhar sua consciência, sua reforma íntima, para não ser pego numa cilada pelos espíritos inferiores, caminhe. O resto é Deus que faz pelo teu intermédio. É isso, muito simples a mensagem. Então a lição